Olá, paz e bem. Sabe aquela sensação de que existe uma batalha acontecendo não lá fora, mas dentro da nossa própria mente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo bíblico incrível da Deus e Nós Igreja Online, que foi ministrado pela pastora Sandra Ribeiro e pelo irmão Vinícius. Eles trouxeram uma luz fantástica sobre esse tema na live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. Vamos juntos descobrir como a mente de Cristo é a nossa arma mais poderosa nessa luta espiritual. Deus em Nós apresenta Proclamação às Nações. Para a gente entender qual é a arma, primeiro a gente precisa mapear o campo de batalha, que, como eu disse, é o nosso próprio interior. E o estudo da pastora Sandra e do irmão Vinícius já começa com esse versículo poderoso de Gálatas. Ele mostra o centro do conflito, a luta entre o nosso espírito e o que a Bíblia chama de carne. No grego original, a palavra é sarx, que representa nossas paixões, nossos desejos e inclinações naturais. Ok, se a gente entende que existe essa batalha interna, a pergunta que não quer calar é: como é que se luta? Quais são as armas que a gente tem para esse combate? E é aqui que o estudo nos leva para um trecho específico das Escrituras que revela a resposta. E olha, talvez não seja o que a maioria espera. E aqui está a grande revelação. A arma não é algo físico, não é uma armadura literal. O apóstolo Pedro nos dá uma ordem direta: armai-vos. E armar-se com o quê? Com o mesmo pensamento de Cristo. A nossa arma é uma mentalidade. Entender o poder dessa arma mental é transformador. E falando nisso, se essa nossa conversa está clareando as coisas, ajudando no entendimento, que tal deixar uma curtida ou um comentário? Cada interação ajuda a palavra de Deus a chegar mais longe, alcançando outras pessoas que também estão nessa batalha. Agora, para a gente sacar o verdadeiro poder dessa instrução, o estudo nos convida a ir mais fundo, lá nas palavras originais em grego. Vamos juntos decodificar o nosso arsenal espiritual? A palavra grega para armai-vos é oplisô. É um termo que vem do universo militar mesmo, de pegarem armas, se preparar para a guerra, só que aqui o uso é metafórico. A ênfase aqui é nossa mente, é o que está sendo equipada para a batalha. E a gente se arma com o que exatamente? Com a enóia. Essa é a palavra grega para mente ou pensamento. E olha, não é um pensamento qualquer que passa rápido. Enóia é um jeito profundo e contínuo de pensar, de meditar, de processar o mundo. E dá uma olhada na profundidade disso. Enóia não é uma coisa só. É todo um sistema, uma estrutura mental que envolve nossa meditação, nossa vontade, nosso entendimento, até o nosso jeito de sentir e o nosso propósito de vida. É alinhar tudo isso com a mente que Cristo teve. Então, resumindo a ópera, a arma espiritual que a gente tem é um estado mental e emocional completo, uma nova forma de pensar, de sentir e de tomar decisões, que a gente escolhe e desenvolve ativamente. Certo, entendemos a arma, mas o que acontece quando a gente usa essa arma do jeito certo? O versículo é bem claro sobre o resultado. A Bíblia conecta o ato de armar a mente diretamente com essa consequência: cessar, deixar o pecado. E, de novo, o grego nos ajuda. A palavra para deixou ou cessou é pau. E o significado é de uma ação, sabe, é parar ativamente, é restringir, é se libertar da influência e das seduções do pecado. Não é algo que acontece por acaso. Então, o caminho para a vitória fica desenhado, né? É uma relação de causa e efeito. Primeiro, a gente arma a mente com oplisô, com enóia. E como resultado, a gente ganha o poder de parar o pecado, pau ou paral. E, para fechar, o estudo mostra que isso não é sobre uma única vitória, uma batalha isolada. É sobre um novo estilo de vida. O grande objetivo de usar esse armamento espiritual é esse aqui: redirecionar a nossa vida inteira. É deixar para trás os velhos padrões para viver de acordo com a vontade de Deus e não mais com as nossas paixões. Isso significa que não é um estado passivo, que a gente alcança e pronto. Não, é um processo ativo, constante de todo dia escolher levar os pensamentos cativos e viver de propósito, com intenção. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, para a gente refletir. Nós vimos qual é a arma e como usá-la. Agora, a aplicação é pessoal. Pense aí, hoje, na sua batalha, qual o pensamento de Cristo pode ser a sua arma? Muito obrigado por acompanhar essa análise baseada no riquíssimo estudo da Deus e Nós Igreja Online. Fiquem na paz.